vamos falar sobre a história da Fórmula 1. Mas antes disso, apresento a vocês dois dos novos integrantes da Seven. Oi, gente, meu nome é Janaína, eu tenho 17 anos e eu estou na Seven como engenheira. Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos e entrei na Seven como gerente de marketing. Legal. E como é que vocês se sentem na Seven, né? O que te fizeram fazer a seletiva, né? O que te fizeram entrar na Seven? Bom, a Seven sempre me chamou atenção, mas eu quis, principalmente no meu último ano, né, que agora eu sou terceiro, eu estou no último ano escolar. Sim. Eu quis porque, cara, meu último ano, minha última chance de entrar na Seven, estando no SESI e vivência de aprender coisas. O que a gente aprende aqui, principalmente em engenharia, a gente não aprende dentro de sala de aula, na maioria das vezes. E você, Ramos, o que te fez entrar na Seven Speed? Foi uma mistura entre minha preferência pelo automobilismo e a Fórmula 1, de uma forma geral, e também o conhecimento da série, da experiência de todo mundo aqui, as gerações passadas. Foi muito legal conhecer um pouco mais agora que eu entrei. E também conhecer mais dessa área que eu escolhi, que é um pouco nova para mim, mas exige muito da criatividade. Sim. Eu não me apresentei antes, galera, me desculpem. Meu nome é Alana, eu também sou engenheira da Seven, só que eu entrei ano passado, então já tenho um tempinho aqui, né, um ano, e participei do Nacional, né, 2024 2025. Ok, agora vamos começar. Então, nada melhor do que começar falando sobre o lendário circuito de Silverstone, né? O que vocês sabem sobre isso? Vocês assistiram algum vídeo ou ouviram alguém comentar? A família mesmo, né? A família de vocês assistem Fórmula 1 ou assistia? Vocês começaram a assistir por quê? Eu comecei a assistir Fórmula 1 desde criança por conta do meu avô, que ele sempre assistiu desde quando eu era criança. Enfim, ele gostava muito da McLaren, da Ferrari, mas aí eu sempre ignoro essa parte da Ferrari. Eu me interessei realmente pela Fórmula 1 junto com meu padrinho na época de 2013, por aí. Ele estava assistindo o GP, não lembro se foi de Interlagos, mas ele estava assistindo algum e eu perguntei sobre e a gente começou a assistir. E então, vários anos vendo Fórmula 1 e me interessando sobre tudo do esporte. Agora, esse circuito, ele, a história dele, tudo que já aconteceu nele, é incrível. As vitórias do Hamilton dele, que é o piloto que mais tem vitória lá, os recordes quebrados e muitas coisas. E você, Ramos, me conta um pouquinho sobre como você começou a assistir Fórmula 1, né? Se foi por conta da família ou não sei, de alguma outra maneira. E o que tu sabe, né, sobre o circuito de Silverstone? Bom, eu comecei mais ou menos na mesma época que Janaína, lá em 2013, vendo Sebastian Vettel correndo pela Red Bull e ganhando os 4 campeonatos dele. Mas hoje eu não torço pra Red Bull, eu torço pra Mercedes. Mas falando um pouco mais sobre Silverstone é importante até hoje, porque ele foi o grande pontapé inicial na história da Fórmula 1. O primeiro vencedor de um GP na história foi o Nino Farina, que corria pela Alfa Romeo. Mas o grande destaque da década não é ele. O grande destaque é o argentino Juan Manuel Fangio, que até hoje é conhecido pelo seu pentacampeão, pelos seus 5 campeonatos mundiais ao longo de 1951 até 1957, com adicional de um recorde único, só feito por ele, que foi ganhar por 4 equipes diferentes. Ele foi campeão por 5 escuderias, né? Ou foi 4? 4 escuderias no total. 4 escuderias, que foi a Mercedes, a Ferrari. Essas duas. A Ferrari, a Maserati e a Alfa Romeo. Ele é o único até hoje que já tem esse recorde de vencer em 4 escuderias diferentes, sendo que 2 delas ainda existem, a Ferrari e a Mercedes. Prosseguindo para a década de 60, que foi o apogeu dos britânicos, né? Nomes a destacar são Jim Clark e Jack Stewart. Agora, algo muito importante que aconteceu também foi a revolução tecnológica, né, feita pela escuderia Lotus. Não só nessa época, mas outras, a Lotus é lembrada como um dos avanços da engenharia. Depois da era 60, dos anos 60, também tiveram os 70 ao 90, que foi épocas de ouro do automobilismo. Eu penso assim, claro, teve os anos 2000 até os atuais, que estão acontecendo várias coisas, mas esses anos foram os principais. Principalmente pro brasileiro, né?
Sim, os anos 70 aos anos 90 são considerados o auge do automobilismo brasileiro, com destaque, é claro, para Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história, se não o maior, e tetracampeão mundial. Além dele, nós temos Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, que foi um grande piloto da década de 70, principalmente não só pelos seus 2 campeonatos mundiais, mas também por formar a primeira e única equipe brasileira na Fórmula 1, que foi a Copper Sucar Fittipaldi, que não existiu por muito tempo, mas ainda deu esse marco e permitiu que a gente registrasse esse recorde para o Brasil. Deu esse pedacinho de história no Brasil, certo? Mas os Fittipaldi, eu não sei o sobrenome deles. A história deles no automobilismo não acabou, porque tem o Enzo na Fórmula 2, o Emerson Júnior que entrou para a Fórmula 2 por agora, certo? Vai entrar em Sim, entre 2006. outros. Então, o Brasil no automobilismo ainda não caiu. Temos o Bortoleto na Fórmula 2, ou na Fórmula 1, foi mal, gente. Na Fórmula 1 temos o Drogovic Ele tá correndo em uma categoria. Como terceiro piloto da Aston Martin. Mas ele tá correndo e ele também faz Le Mans. Verdade. Muito bom. Mas esse assunto para outro vídeo. É verdade, gente. Se vocês ficarem atentos, quem sabe vocês conseguem chegar até. Voltando pra era de 2000, os anos 2000, teve a época de ouro do Schumacher. Sim, o Schumacher é simplesmente um dos meus pilotos favoritos e eu digo isso em paz. Aliás, quais são os pilotos favoritos de vocês? Então, né? Então. Pô, sei que ele tá na melhor fase agora, né? Mas Hamilton, né? Pô, único piloto negro da história da Fórmula 1, inclusive. Quem mais? George Russell, né? Gosto muito dele. Eu acho ele icônico, velho. Ele é icônico. E Ayrton Senna, né? Óbvio. Acho que todos os brasileiros têm um carinho enorme pelo Ayrton. Mesmo não tendo visto ele correr, o Ayrton tá presente na vida de todos os brasileiros de forma indireta. De várias formas. Até o Seninha, sabe? Boa noite. Oi, tia. Até o Seninha com aquele desenho, não sei se vocês viram na Discovery ou em qualquer lugar. Sim, ele apareceu na Turma da Mônica. Aí, ó, tá vendo? Então, o Senna sempre esteve e sempre estará na vida de qualquer brasileiro. Seja no passado, na época que a galera viu ele correr, seus pais, seus avós, meus pais também. Sim. Ou no futuro, tipo, pra nós, por exemplo, meu afilhado que vai ver provavelmente um desenho dele. Mas. Não só os brasileiros, mas também os próprios pilotos, os grandes campeões da Fórmula 1, tanto de décadas atrás quanto atualmente, se inspiram muito no Senna. Com destaque para o Hamilton. O Hamilton já demonstrou várias vezes, inclusive pilotou a MP40 do Senna ano passado em Interlagos. Foi uma cena linda. E esse legado do Senna traz muita determinação, traz inspiração, como eu disse antes. O Senna é simplesmente icônico para a Fórmula 1. Não só para a Fórmula 1, né? Ele era um grande empresário, de certa forma, se falar. Ele tinha uma inteligência fora do comum, velho. Tipo, eu assisti alguns documentários, né? Falando sobre ele, então ele falando mesmo, e aí. Incrível. Tem uma parte da série que ele fala que ele bota fita naquela parte do carro, não sei se vocês viram, mas era pro motor, eu não vou saber explicar direito, mas ele coloca fita pra tampar e no meio da corrida ele vai tirando, porque senão ia fundir. Da Fórmula Ford. Gente, o Senna é uma pessoa incrível. É incrível. Puxando desse assunto do Hamilton, que ele pilotou o carro, não só ele como o Sebastian. Também teve sua época boa nos anos 2000, 2010, na época da Red Bull, que foi ele e o Mark Webber que teve aquela briga que todo mundo sabe. Aquela briga icônica, gente, que todo dia era uma provocação nas imprensas, todo dia era alguma coisa. Essa época tinha uma grande rivalidade entre os companheiros de equipe, inclusive o Hamilton e o Rosberg, que culminou no campeonato de 2016 com o Nico Rosberg saindo campeão. E meio que a amizade dos dois começou a ruir. Aí podemos dizer que acabou. Os bloqueios, né? É até estranho pensar isso porque não sei, é como se você visse uma amizade de criança crescer, ir pra Fórmula 1 e se despedaçar. A gente não sabe qual foi o motivo, se foi o campeonato, se foi motivos pessoais, a gente não sabe. E
Esqueci o nome dele, gente. Rosberg. Ele foi campeão uma vez e saiu. Agora ele tá como apresentador. Ele vira e mexe, ele tá como entrevistador, então isso é até estranho. Vira e mexe, ele tá aparecendo ali no GP, em Mônaco, no Canadá ele apareceu. Tem até um meme, inclusive, que ele sempre tira foto no local de desastre. Ai, Ele tirou foto onde o Lando bateu no GP do Canadá. Será que ele faz isso de propósito, velho? Não sei, ele é bem será que é uma caótico. superstição? Porque ano passado, quando a Red Bull começou a, entrar na sua fase de alerta vermelho, toda vez que um piloto se machucava, o piloto ganhava. Exemplo, Carlos fez a cirurgia do apêndice. Ele ganhou. Aí o Oscar quebrou, acho que foi alguma coisa da costela. Ele ganhou. E assim foi indo. Aí criou-se uma superstição que todo piloto que se machucava ganhava o GP logo em seguida. Vocês já ouviram falar algum desse tipo de superstição? Já ouvi. Até nas inclusive, primeiras exatos. competições, Alana, tem alguma superstição dessa? Puxa, a gente ter ouvido falar de superstição, dessa não, velho, dessa não, mas aqui também tem várias, né? Tem várias. Tem várias. Inclusive, falando de superstição, ano passado, né? Na F1 Schools, né? Que a gente competiu em 2024, 2025. Teve algumas, porque tinham carros que estavam muito rápidos. Tipo, rápidos de verdade, velho. Então a gente, entre competidores mesmo, começamos a falar, né? Pô, velho, essa equipe tá fazendo pacto, não é possível. Sim, É uma agonia, velho. Que desgraçada. Não, vocês vão ver isso esse ano, né? Esse ano não, né? Ano que vem. A gente tem o regional, mas Esse ano é o regional em dezembro, Isso. né? Aí depois Isso, tem isso. o nacional. nacional, a gente tá lá de novo, com fé em Deus, graças a Deus. E até lá a gente grava vlogs pra vocês de preparação pra esse evento. Quadros. E mais Quadros. Seven News. E mais Claro, TV News. claro. Toda semana, depois de um GP, a gente vai ter um 7 News também fazendo um resumão desse GP com assuntos diferenciados. Por exemplo, hoje a gente está comemorando, um pouco atrasado, os 75 anos da Fórmula 1. Começou lá em Silverstone, como vocês já sabem, Sim, sim. e no dia 13 de maio foi comemorado, porque foi a data do primeiro GP, inclusive. Mas a gente gostaria de saber de vocês também quais outros temas relacionados à Fórmula 1 vocês gostariam de saber. Se, por exemplo, a gente falou do Rosberg e do Hamilton, a gente poderia falar das rivalidades entre os companheiros de equipe, que às vezes são até mais fortes do que Sim. oponentes ali. na Até das competição. rivalidades da nossa era também, né? Que Verdade. realmente é a parte que a gente mais se empolga, porque é o que a gente tá vivenciando hoje em dia, né? E dá pra gente trazer mais pra cá. E comentem aí também qual é a escuderia favorita de vocês, né? Então qual é o piloto? Porque às vezes a gente nem escolhe pela escuderia em si, mas pelo piloto. Falou? É isso, Puxando disso de escuderia, quais são as de vocês? E as histórias pelas quais vocês começaram a torcer? Eu posso falar logo a minha e vocês falam, de boa? Pode ser. Ó, a minha eu comecei, pra surpresa de muitos, eu gosto da Mercedes. Pra surpresa de muitos aqui na série, pra falar a verdade. Eu gosto da Mercedes por conta do meu avô, mas eu também sou muito fã da McLaren. Níveis, assim, muito altos. O apelido dela é McLaren, galera. Ah, A gente chama ela de ponto. A gente chama ela de McLaren. Tem esse ponto de meu apelido ser McLaren, Sim, mas... sim. Enfim, os pilotos, eu não lembro se eu falei. Se falar, acho que eu Falei. Enfim, gente, simplesmente. Agora a gente Não, vai- calma, eu comentei o piloto, meus pilotos Eu não favoritos. lembro. Você comentou, velho. Eu comentei. Não, a gente estava discutindo. Pode falar, gente. realmente. Enfim, Caso não tenha. eu tinha comentado sobre o Sebastian. Não, minto. Foi o Schumacher, Sebastian, que, gente, não dá. Ayrton, óbvio. Sim, sim. Hamilton, que, gente, esses quatro pra mim sempre estiveram na minha vida e sempre vão estar lá. Como exemplo de pessoa na Fórmula 1, no esporte e dentre outras milhares de coisas. Agora, um piloto que tá no grid atual, óbvio, o Bortoleto, a gente não vai deixar ele de fora, né? Sim, Bortoleto tá no brasileiro, coração de todo brasileiro. mundo. E o... Como é o nome? O Oscar. O Oscar, muita gente acha que eu gosto do Lando. Não desgosto dele, mas eu prefiro o Oscar. É uma relação estranha. Porque assim, velho, eu assisti às vezes por conta dele, sabe? E aí, isso aqui, ele começou a ter umas atitudes que eu fiquei, ué, esse cara é estranho, não é possível um negócio desse. Porque, pô, ele é um ótimo competidor, tá? Ele é um ótimo piloto e tudo mais. Só que, pô, teve uma época que ele tava ganhando bastante, né? O carro dele tava mais rápido. E aí eu lembro que o Hamilton foi parabenizar ele, né? Pelo carro. Ele foi um pouco rude, né? E eu falei, oxe,
velho. Tipo, É. qual foi a necessidade? Ele falou algo do tipo, agora é minha vez, você já teve a sua, um negócio assim. Ele falou Aí eu que falei, você não, Surgiram muitas críticas relacionadas à mentalidade do Lando, que ele ainda não estaria pronto para ser campeão, mas é uma polêmica entre que várias. a gente pode comentar, né? Existem várias polêmicas entre os pilotos. O Lando é um dos que hoje em dia mais está chamando atenção. Eu vou dar exemplo, acho que foi desse ano, que o Lando ganhou e ele falou no rádio Simply Lovely, que é uma coisa que o Verstappen falou uma vez. Então, são coisas que desde Miami do ano passado, que foi a primeira vitória de Lando, vem acontecendo e vem gerando polêmicas e polêmicas e polêmicas. Arthur, tu perguntou de escuderia favorita. Foi. E eu não respondi sobre o meu piloto também, minha escuderia. Rapaz, Depois vai. eu vou falar as escuderias e eu acho que já dá pra saber a resposta do piloto. Mercedes Sim. e Ferrari. Mercedes e Ferrari, ok. Por quê? Lewis Hamilton, simplesmente. Ok. Sim. Velho, o meu vai por aí também, entendeu? Eu comecei a assistir Fórmula 1, pra falar a verdade, quando eu entrei pra série, entendeu? Quando eu comecei a me interessar pela série, eu falei, não, peraí, vou começar a assistir. Tipo, eu não acompanho direto, mas eu gosto de Fórmula 1 e tudo mais. E aí eu falei, não, peraí. E aí eu ficava, velho, qual vai ser minha escuderia? Mas não tem essa, né? Você vai pegando gosto, você vai pegando gosto enquanto você vai assistindo e tudo mais. E eu gostei muito do Hamilton, né, velho? Não tem jeito. Eu falei que teve essa minha fase também, gostava do Norris e do George Russell. E o George Russell e o Hamilton é porque eu gosto até hoje, né? E então, Mercedes e agora Ferrari, né? Situações parecidas aqui. Ai, gente, vocês gostam de sofrer, né, gente? Não falando sobre isso. Eu já sofri muito, então eu vou falar sobre isso. Gente, McLaren tá... Gente? 2026 é nosso ano. Ah, tá. É sim. Vai mudar o regulamento, vocês sabiam disso? Não vai mais poder o 2026 DRS. não vai existir mais É, DRS, vai ser verdade. outro nome, se eu não me... Ai, gente, eu baixei meu dedo. Enfim, vai ser outro nome na realidade. Enfim, vai ser, tipo, o design do carro tá diferente. Sim. Que nem os nossos regulamentos na F1 Nossas no caso da rubricas. Team Racing, Nossas rubricas. tem nossas rubricas. E, tipo, cada ano vai mudando. Cada Cada temporada ela muda. Então, na Fórmula 1, no caso, é ano. Em ano muda. Que tinha o V6 ou V16? Como era o nome do motor? Que fazia aquele barulho da Tinha, o último foi o V10. Que faz aquele barulho Sim, estridente. isso Pronto! só não é pior do que os da década de 50. Que eu vi então lá, né? Isso. Ali, não falem do meu V8, tá, gente? Por favor, tem um apego emocional nele. O Alonso também. Ai, o Alonso na Renault. Ai, vou lembrar de coisa. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. E esse foi o nosso primeiro episódio, né? Do De Volta aos 7 News. Se liguem em algumas coisas. Nosso Instagram, vocês já sabem, mas a gente vai deixar também na descrição do E tá aparecendo na tela também nossas Isso. redes sociais. A gente vai postar uns cortes lá pra dividir o vídeo mais entre nossas redes. E no TikTok vão sair nossos bastidores e algumas partes engraçadas aqui. Inclusive acho que vocês perceberam aí no fundo alguma coisa. Mas o último aviso é, se você percebeu algum easter egg relacionado a outras escuderias de Team Racing aqui no nosso vídeo, comenta lá no Instagram, na nossa DM, manda mensagem pra gente na nossa DM, que os 3 primeiros que acertarem a gente vai fazer um stories repostando. Enfim, amores, acabou o vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam. Compartilhe nosso perfil também, por favor. Compartilhem. Rapaz, eu achando que eu era apresentadora, tá? A gente invadiu o programa dela, gente. Se vocês amaram. Tchau, gente. Tchau, amores. Até a próxima, galera.